Olá, pessoal, seja bem-vindo à nossa aula. Essa nossa aula é a segunda parte. Por que a segunda parte? Porque a primeira eu já gravei, então tá no outro vídeo. Essa é uma aula para revisão para a prova substitutiva. Então eu dividi em duas partes. Na primeira parte vai ter exercício referente à aula 1 e 2 ao vivo. E agora, na segunda parte, eu vou revisar alguns exercícios da terceira e quarta aula ao vivo. Então vamos lá? Então vamos começar com a nossa terceira aula ao vivo, que a gente viu sobre as quádricas e matrizes. Lembra nossas quádricas, né? O hiperbolóide de uma folha, nossa elipsoide, o parabolóide elíptico, tá certo? Então vamos lá. Nas superfícies cujas equações são do segundo grau, nas variáveis x, y e z, cujos grafos são conjuntos de pontos de espaço tridimensional conhecidos como superfícies quádricas. Assim, as equações. Então, aí nós temos a equação A1, A2 e A3. Então, eu preciso saber agora quais são as quádricas, né, respectivas de cada um dessas equações. Então, vamos lá começar pela primeira equação, que é... Então, para a gente resolver a equação, a gente vai precisar obter a equação reduzida e depois que a gente chegar na equação reduzida, a gente vai identificar a quádrica. Então, nessa primeira equação, nós temos x ao quadrado menos 4y ao quadrado mais 2z ao quadrado igual a 8. Então, vamos lá? Então, a gente precisa obter a equação reduzida. Como? A gente precisa deixar esse 8 como 1. Então, para o 8 ficar 1, a gente tem que dividir o 8 por 8, que vai dar 1. Se a gente dividiu esse lado, a gente tem que dividir os outros também por 8. Então, vai ficar dessa forma. Tudo os 8 aqui. Então, agora só fazemos, né, a simplificação. Então, esse 4 com esse 8 simplificou, ficou 2. Esse 2 com 8 ficou 4. E aqui, 8 dividido por 8 dá 1. E agora? Agora já conseguimos encontrar 1 aqui, agora é só ajeitar a parte de baixo elevado ao quadrado, certo? Então, vamos lá? Então, nesse caso, como 8, né, que número elevado a 8 vai dar elevado ao quadrado, né? Então, vai ser raiz de 8 elevado ao quadrado, porque o 2 aqui simplifica com esse 2 da raiz e sobra o 8, certo? O 2 vai ser o mesmo caso, então vai ser raiz de 2 elevado ao quadrado. E agora, o quarto já não, né? Então, 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que o 4. Então, agora a gente já encontrou nossa equação reduzida, tá aí? E agora, o próximo passo vai ser identificar a quadra. Então, vamos lá identificar a quadra? Então, vamos observar nessa equação. Nós temos o x ao quadrado, o y ao quadrado e o z ao quadrado, certo? Nós temos 2 positivo, que é esse termo aqui, e esse outro aqui, e 1 negativo. E qual que é a quádrica que tem 2 sinais positivos e 1 negativo? É nosso hiperboloide de uma folha, né? Então, como tem 2 positivo e 1 negativo, vai ser o nosso hiperboloide de uma folha. Se tivesse 2 negativo e 1 positivo, seria o nosso hiperboloide de duas folhas. E se fosse tudo positivo, professora, seria o nosso elipsoide. Tá certo? Então, nessa equação, vai ser um hiperboloide de uma folha, porque tem 2 sinal positivo e 1 negativo. Agora, vamos lá para a nossa próxima equação. Vamos fazer da mesma forma, vamos achar a equação reduzida e pela equação reduzida a gente já consegue identificar qual é a quádrica que está sendo ali, né? Então, aqui nossa equação 2, que é 8x ao quadrado mais 16y ao quadrado mais 4z ao quadrado menos 64 igual a zero. Então, o que, que eu vou fazer? Vou passar o 64 para o outro lado, ele está negativo, ele passa positivo, está aqui. E agora, esse 64 tem que ficar 1. Então, eu vou dividir por 64. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu faço com os outros aqui. Divido tudo por 64. E agora, eu vou simplificar, né? 64 com 8 vai dar 8.
64 dividido por 16 dá 4. 64 por 4 dá 16. E 64 por 64 dá 1. E agora eu vou ajeitar aqui embaixo para que fique ao quadrado. Então, o 8 é raiz de 8 elevado ao quadrado. O 4 dá para escrever 2 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4. E o 16, 4 ao quadrado, porque 4 vezes 4 é 16, igual a 1. Então, está aqui a nossa equação reduzida. E agora? Agora vamos identificar ela para a quádrica. Então, agora, ó, ela é tudo positivo. Ó. Os 3 positivos, o x ao quadrado, y ao quadrado, mais e ao quadrado. Então, essa quádrica é um elipsoide, né? Porque são todos positivos, tá certo? Então, quando é positivo, é um elipsoide. Agora, vamos lá identificar a nossa terceira equação, né? Então, a gente, da mesma forma, o primeiro passo é obter a equação reduzida e o segundo, identificar a quádrica. Vamos lá, obter a equação reduzida. E agora? Agora, nós só temos o y e o z ao quadrado. Então, já de cara, a gente já sabe que esse aqui não vai ser nenhum elipsoide e não é um hiperboloide. Ele vai ser um paraboloide, porque as 3 letras não estão ao quadrado. Então, a gente deixa o quadrado para o lado esquerdo e vamos passar o que não está ao quadrado para o lado direito, que é menos 16x. Então, ele passa para o outro lado, ele passa positivo, tá certo? E aí, eu preciso deixar isso aqui como 1. Então, eu divido 16x por 16. Da mesma forma que eu faço aqui, eu faço nos outros. Então, aqui, 16 com 16 vai sobrar y ao quadrado e 1 embaixo. 16 por 4 vai dar 4. E aqui, 16 por 6, 16 dá 1. Aí nem preciso colocar 1, né? Só coloquei o x. Então, aqui eu vou transformar ele em quadrado. Então, 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. E o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, tá aqui nossa equação, tá certo? A nossa equação reduzida tá aí. E agora, o próximo passo é identificar a nossa quádrica. Como eu já disse, já sabemos que é um paraboloide. E agora, vai ser qual paraboloide? Como os dois são positivos, quem que é o positivo? É o elíptico, né? Então, é um paraboloide elíptico. Se fosse um positivo e um negativo, seria um paraboloide hipérbolo. Então, nesse caso, é o paraboloide elíptico, tá certo? Então, só relembrando, quando nós estiver falando de elipsoide e hiperboloide, quando for tudo positivo, é um elipsoide. Quando for 2 positivo e um negativo, é um hiperboloide de uma folha. Quando for 2 negativo e um positivo, é um hiperboloide de 2 folhas. E quando não tiver todos os x, o y e o z ao quadrado, então a gente já sabe que vai ser um paraboloide, tá certo? Então, aqui só relembrando, na primeira equação a gente já encontrou a quádrica, que era um hiperboloide de uma folha. Na segunda equação é um elipsoide e na terceira um paraboloide elíptico, tá certo? Então tá aí como a gente identificou a quádrica. Quando a gente vai identificar a quádrica é bem simples, né? É só a gente achar a equação reduzida e depois analisar ali pelos positivos e negativos, a gente já consegue chegar qual quádrica que é, tá certo? Agora vamos revisar um pouquinho sobre matrizes, né? Algumas operações com matriz. Então, no exercício 7, diz: para encontrar a largura x e o comprimento y de uma caixa, o engenheiro montou as matrizes A igual, com essas aqui, e B, essa daqui. E ele diz: calcule os valores de x e y de forma que A é igual a B. Então, ali no exercício já diz, né, que A é igual a B. Então, falta agora a gente encontrar os valores de x e y. Então, vamos montar lá a nossa equação. Como vamos montar?
A igual a B. Então, o A é essa matriz, está aqui, igual a matriz B, que é essa matriz. Tá certo? E agora? Agora é uma igualdade de matrizes, né? Como que a gente resolve igualdade de matriz? Ó, o termo, esse termo, é igual a esse termo. Esse aqui é igual a esse. Esse igual a esse e esse igual a esse. Então, vamos lá. 2x é igual a x mais 5. Tá aqui. 6 é igual a 6. Tá aqui. 3 é igual a 3. Tá aqui. E 12 é igual a 3y mais 3. Tá aqui. Esses dois, a igualdade já deu verdadeira. Então, esses dois tá ok. Agora, vamos resolver esse daqui e esse. Por quê? Porque a gente quer encontrar os valores de x e os valores de y. Então, vamos resolver o primeiro, que é 2x igual a x mais 5. Então, esse x eu vou passar para o lado de cá. Está positivo, ele passa negativo. Tá certo? Então, aqui eu só coloquei que eu vou mexer com essa equação e com essa equação. Então, vamos lá. Equação 1, 2x igual a x mais 5. Então, eu vou passar os x para o outro lado, ele vai passar negativo. Então, 2x menos x vai dar x, que é igual a 5. Então, a gente já achou o valor de y. Agora, nós vamos aqui achar o valor de... Desculpa, a gente achou o valor de x, agora a gente vai achar o valor de y. Então, 3y mais 3 igual a 12, está aqui. Então, o 3 vai passar para o outro lado, o 3 estava positivo, passa negativo. Então, 3y igual a 12 menos 3. 12 menos 3 é 9. O 3, ele está multiplicando, certo? Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Por quê? Porque eu preciso encontrar o valor de y. Então, 9 dividido por 3 dá 3. Então, está aí o valor de x e o valor de y que a gente precisava encontrar. Tá certo? Agora, no exercício 8, é sobre a inversa, né? Encontra a inversa da matriz A. Então, como vamos resolver isso? Esse exercício? Lá pela definição 3 da página 183, diz que a matriz A admite inversa se existir uma matriz B, tal que A vezes B é igual à sua identidade. Tá certo? Então, vamos lá. Então, eu vou supor que a minha matriz B é x1, x2, x3, x4. Vocês podiam escolher A, B, C e D, aí fica a critério de vocês. Eu usei x1, x2, x3, x4. Então, vamos lá montar. A vezes B, então a matriz A é essa, B é essa, igual a identidade, né? Então, a identidade é o quê? A diagonal é 1 e o restante é 0. E agora? Agora eu vou fazer a multiplicação, né? Então, menos 2 vezes x, 1, mais 5 vezes x3. Então, ó, menos 2x1 mais 5x3. Menos 2 vezes x2 mais 5 vezes x4. Então, ó, menos 2x2 mais 5x4. Agora, mesma forma daquele ali, eu vou fazer com esse, né? Então, é o 3 vezes x1 mais 9x3. Então, 3 vezes x1 mais 9x3. E 3 vezes x2 mais 9 vezes x4. Então, 3x2 mais 9x4 igual a uma matriz de identidade. E agora? Agora que é uma igualdade, né? Igualzinho no exercício anterior, só que lá era A vezes B. E agora é essa matriz vezes a identidade. Então, vou pegar esse valor aqui e igualar a 1. Olha lá, menos 2x1 mais 5x3 igual a 1. E 3x1 mais x3 igual a 0. E agora, do outro lado, menos 2x2 mais 5x4 igual a 0. E 3x2 mais 9x4 igual a 1, tá certo? Então, eu vou resolver primeiro esse sistema e depois eu vou resolver esse outro sistema. No sistema 1, eu vou ter que encontrar o valor de x1 e o x3. Então,
primeiro passo, eu vou multiplicar a primeira equação por 3 e a segunda por 2, tá certo? Então, 3 menos com mais dá menos, 3 vezes 2 é 6x1, 3 vezes 5 é 15x3, 3 vezes 1 é igual a 3. E aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 9, 18, x3 e 2 vezes 0 é 0. Por que que eu fiz isso? Por quê? Porque agora, ó, eu simplifico esse 6 com esse 6 e sobra o quê? O 15 mais 18, x3. Então, vai dar 15 mais 18, 33, x3 igual 3 mais 0 é 3. O 33 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 3 dividido por 33. Consigo aqui simplificar por 3, que vai dar 1, e 33 por 3, que vai dar 11. Então, 1 dividido por 11. Esse é o valor do x3. Agora, eu vou pegar essa equação, no lugar do x3, eu vou substituir por 1 dividido por 11. Está aqui a equação, e no lugar do x3, 1 dividido por 11. Aí, aqui eu faço a multiplicação, né? 15 vezes 1, 15 dividido por 11. Porque aqui é 1. Então, 1 vezes 11. E agora? Agora eu vou passar essa fração para o outro lado. Como está positivo, passa negativo. Ó. Repetiu 6x menos 6x1 igual a 3. E esse passou para o outro lado, menos 15 dividido por 11. E agora? Agora é só tirar o mínimo. 11 e 1 vai ser 11, tá certo? Então, 11 dividido por 1 dá 11. 11 vezes 3, 33. Aqui vai ser 11 dividido por 11 dá 1. 1 vezes 15 dá 15. Então, 33 menos 15 dá 18, dividido por 11. E aí, eu peguei esse menos 6, que estava aqui multiplicando, e passei dividindo aqui. Então, como não tinha nada aqui, é 1 aqui embaixo. Então, menos 6 dividido por 1. Então, agora aqui é uma fração, né? Uma divisão de fração. Como a gente resolve uma divisão de fração? Então, a gente vai passar essa parte lá invertida e o que estava em cima vai embaixo, embaixo vai para cima e o sinal aqui também vai inverter. A divisão vira multiplicação. Então, vamos lá? Olha lá, 18 dividido por 11. O sinal aqui, que era divisão, multiplicação, e aqui inverteu. O 1 foi para cima e o 6 para baixo. 1 dividido por 6. Agora aqui eu simplifico, né? Por 6 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Então, 3 vezes menos 1 dá menos 3. E aqui era 1 embaixo, né? 11 vezes 1, 11. Então, nós encontramos já o valor de x1 e o valor do x3. Agora, vamos lá para o segundo sistema, para a gente encontrar o valor de x2 e o valor de x4. Então, da mesma forma, vou multiplicar a primeira equação por 3, a segunda por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 menos 6, porque menos com mais dá menos. 6x ao quadrado, 2, mais 3 vezes 5, 15, x à quarta, igual a 3, 0, é 0. Agora aqui, ó, 2 vezes 3 é 6, x ao quadrado, 2. 2 vezes 8, 18x à quarta, igual a 2 vezes 1, 2. Tá certo? Olha lá, esse menos 6 corto com esse 6, sobrou 15 mais 18x à quarta, que vai ser 33x à quarta, igual 0 mais 2 é 2. O 33 está multiplicando, né? Então, vou passar para o outro lado dividindo, porque eu quero o valor do x4. Então, eu passei dividindo, ficou 2 dividido por 33. Nesse caso, como não dá para simplificar, então fica 2 dividido por 33. Tá certo? Agora, na equação, vamos substituir nessa equação. Aí, no lugar do x quarta, nós vamos substituir 2 dividido por 33. Aqui é o x à quarta, aí coloquei o 2 dividido por 33. Então, 15 vezes 2 dá 30. E aqui, como é 1, 1 vezes 33 é 33. Da mesma forma, eu passo isso aqui para o outro lado, mais, e vai passar menos, né? Então, vai ficar menos 6x2, menos 6x2 igual. O zero não preciso pôr, né? Que não vai influenciar. Então, mais ficou menos. 30 dividido por 33. Agora, eu passo esse 6, que aí está multiplicando, ele passa dividindo.
Então, ficou menos 6, e aí, como aqui é 1, né, eu coloco 1. Aqui é uma fração, né, uma divisão de fração. Então, eu vou inverter esses aqui, e aqui vai ser, a divisão vai virar multiplicação. Então, vamos lá. Menos 30 dividido por 33, aqui é uma multiplicação, e aqui é menos 6, que era 1 ficou para cima e o 6 para baixo. Então, aqui ficou, ó, simplifica, fica 1 e aqui fica 5. Então, menos com menos, aqui fica 5. Então, aqui menos com menos dá mais, 5 vezes 1, 5. Aqui era 1, então 33 vezes 1, 33. Novamente, não dá para simplificar, então fica 5 dividido por 33. Agora a gente já encontrou os valores de x1, x2, x3, x4. Então, agora vamos lá montar a nossa inversa. Então, portanto, a matriz A admite inversa e sua inversa é. Então, lá eu tinha a matriz B, que eu supus, que era x1, x2, x3, x4. E agora, no lugar do x1, eu coloquei o valor de x1. No lugar do x2, eu coloquei o valor que eu encontrei para x2. No lugar do x3, eu coloquei o valor para x3. No lugar do x4, o valor para x4. Então, tá aí a nossa inversa. Tá certo? Agora, no próximo exercício, também é sobre matrizes. Então, diz assim, dadas as matrizes A e B, calcule A vezes B. Então, aqui está pedindo para fazer a multiplicação entre matrizes, né? Então, vamos lá? Aqui está a matriz A e aqui vezes a matriz B, tá certo? Então, a matriz A, ela tem 2 por 2, porque tem duas linhas e duas colunas. E a matriz B, ela tem duas linhas e 3 colunas. Então, essa multiplicação a gente vai conseguir fazer porque esse é igual a esse. Então, a gente vai conseguir fazer a multiplicação. E no final, a nossa matriz vai dar uma matriz 2 por 3. Duas linhas e 3 colunas. Vamos lá ver se isso mesmo acontece? Então, como que a gente vai fazer a multiplicação? A gente vai fazer esse vezes esse, ó, 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. Tá certo? Agora, 2 vezes 0, tá aqui, mais 3 que multiplica menos 1. Aqui vai ser 2 vezes menos 2 e o 3 vezes 4. Da mesma forma embaixo, ó, 4 vezes o 2 menos 1 vezes o 3. Tá aqui. 4 vezes o 0 menos 1 vezes menos 1. Tá aqui. O 4 vezes menos 2 tá aqui. E menos 1 vezes o 4. Desculpa. Agora, vamos fazer a continha, né? Então, vai ser 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 3, 9. 2 vezes 0, 0. E mais com menos dá menos. 3 vezes 1, 3. Mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 4, 12. Aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Menos com mais dá menos. 3 vezes 1, 3. Desculpa. 4 vezes 0 é 0. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1, 1. Aqui é mais com menos dá menos. 2 vezes 4, 8. E menos 1 vezes 4 dá menos 4. E agora é só a gente fazer a conta, né? 4 mais 9 é 13. Aqui vai dar menos 3. Menos 4 mais 12. Eu tenho 12 e devo 4. Ficou com 8. E aqui 8 menos 3 dá 5. 0 mais 1 dá 1. Menos 8 menos 4, eu devo menos 8, devo menos 4. Então, eu devo menos 12. Então, tá aí a nossa matriz, né? A multiplicação da matriz A vezes a matriz B deu essa matriz.
Lembra que eu tinha falado que tinha dado 2 por 3? E realmente, ó, 2 linhas e 3 colunas. Tá certo? Então tá aí. Esse exercício era dessa forma que resolvi. Agora vamos ver sobre autovalores, né? Que a gente trabalhou sobre autovalores lá na quarta aula ao vivo. Então vamos lá? Vamos determinar os autovalores de A. Então nós temos aí a matriz A e vamos definir o autovalor. Então vamos definir primeiro a matriz característica de A, determinar o polinômio característico e calcular os autovalores. Esses são nossos passos. Então vamos lá? Definir a matriz característica de A. Então, a matriz característica de A é o quê? É lambda vezes a identidade menos A. Então, lambda está aqui, é sua identidade, porque é uma matriz 2 por 2. Então, a identidade também tem 2 por 2. Então, a matriz identidade é 1 na diagonal, e os restantes é 0. Menos com menos da fórmula e esse A. Esse A é a matriz A que foi dada aqui, ó. Esse aqui, tá certo? E agora, eu vou fazer a multiplicação, ó. Lambda vezes 1, lambda. Lambda vezes 0, 0. Lambda vezes 0, 0. Lambda vezes 1, lambda. Menos, e aqui a matriz A. E agora? Agora, isso aqui é uma subtração de matriz, né? Então, vai ser lambda menos 1, 0 menos 1, 0 menos 2 e lambda menos 4. Então, agora vamos resolver. Lambda menos 1, 0 menos 1 é 1 menos 1. Aqui menos com menos dá mais, então vai dar mais 2. E lambda menos 4. Aqui é a nossa matriz. Aqui encontramos. E agora? Agora a gente vai determinar o polinômio característico. Então, como a gente determina o polinômio característico? Achando o determinante, tá certo? Como esse determinante de 2 por 2, então vai ser facinho, né? Esse vezes esse menos esse vezes esse. Então, vamos lá. Lambda 1 menos 1 vezes lambda menos 4, menos da forma, mais com menos dá menos, 2 vezes 1, 2. E agora, menos com menos dá mais, então ficou lambda ao quadrado. Por quê? Porque aqui, ó, lambda vezes lambda, lambda ao quadrado. Lambda vezes menos 4 dá menos 4 lambda. Menos 1 vezes lambda dá menos lambda. E menos com menos dá mais 4. E menos com menos dá mais. Então, agora vamos juntar esse 2 com 4, que vai ficar 6. E aí? Lambda ao quadrado menos 5, lambda mais 6. É uma nossa equação de segundo grau, né? Vamos precisar da Bhaskara, né? Para a gente achar as nossas raízes, né? A raiz 1 e 2. Então, vamos lá resolver? Então, agora vamos calcular outro valor. Resolvendo encontrar essas raízes. Aqui está a nossa forma de Bhaskara. Então, que é menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Então, vamos tirar primeiro quem que é o a, o b e o c. Então, o a vai ser quem? Quem está com o lambda ao quadrado, que vai ser 1. O b vai ser o que está aqui. Então, o b vai ser menos 5. Menos 5. Tá certo? E o C é o C, 6. Então, a gente já tirou o A, o B e o C, agora é só substituir, né? Então, ó, menos B. Então, menos da fórmula, qual que é o valor do B? É menos 5, então menos 5. Mais ou menos o B ao quadrado. Qual que é o B ao quadrado? É menos 5, então menos 5 ao quadrado. Menos da fórmula, 4. O valor de A, o valor de A é 1. Então, 1. O valor de C, o valor de 6 é 6. E dividido por 2A. Quem que é o A? O A é 1. Então, no lugar do A, coloquei 1. E agora é só fazer a continha, né? Menos com menos dá mais, 5, mais ou menos. 5 vezes 5, 25. E agora? Menos com mais dá menos com mais dá menos. Então, tá aqui o menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6,
24. Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, 24 menos 25 menos 24 vai dar 1. E a raiz de 1 vai ser 1. Então, 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, vou fazer primeiro o positivo. 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 é 6, dividido por 2 dá 3. Agora, eu faço o negativo. Então, é 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 é 4, dividido por 2 dá 2. Então, esses aqui são os nossos autovalores, né? É as nossas raízes que foi encontrada. Então, portanto, os autovalores da matriz são lambda igual a 2 e lambda igual a 3. Tá certo? Então, tá aqui. Foram a revisão, né, de 10 exercícios. Revisamos a aula 1 e 2, 3 e 4 da aula ao vivo. Eu selecionei alguns exercícios para trabalhar sobre os conteúdos que foi dado nessas aulas. Então, só lembrando, né, que é duas partes. Foi gravada a parte 1, que tem os exercícios de 1 a 5, que são referente à aula 1 e 2, e agora essa parte 2, que são os exercícios de 6 a 10, que é referente à aula 3 e 4. Tá bom? Eu desejo para vocês um ótimo estudo e uma boa prova. Até a próxima!